Nosso tema principal de hoje, pessoal, é essa questão da transparência no governo federal. Porque a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que o Lula está deslizando, né, derrapando, é sempre assim. O Lula derrapa, desliza, comete gafe, na época do Bolsonaro era diferente, né? Após retrocesso de quem? Do Jair Bolsonaro. Sempre dá um jeito de meter ele no meio, né? Só que quem melhor para desmentir a Folha de São Paulo que a própria Folha de São Paulo? Vamos encerrar de uma vez por todas com esse papinho, destruir essa narrativa de uma vez? É isso aí. Vamos conversar também a respeito de benefícios para bandidos, né? Por exemplo, pena em liberdade para réu primário por tráfico de drogas, saidinha de final de ano. Nós temos uma vítima aqui que em uma tacada só mostra que nenhuma dessas medidas é benéfica para a sociedade. Agora, para os bandidos, é uma maravilha. PRF, Polícia Rodoviária Federal. O diretor-geral, que é um grande fã do Fidel Castro, instituiu a matéria que é mais ou menos assim, contra racismo, homofobia e tortura no curso de formação dos novos policiais rodoviários federais. Aí eu fiz uma publicação no meu Twitter e muita gente achou ruim, o pessoal da esquerda, né? E aí eu vou desmascarar esse cidadão, o atual diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Porque ele é a última pessoa do mundo, que deveria estar aí fazendo discurso, né? Contra esse tipo de coisa, tá? Vocês não perdem por esperar. E a gente começa aqui, pessoal, com essa notícia no canto da tela, porque a mídia passa pano, diz que a economia tá uma maravilha. Tudo que acontece de ruim na economia, e não foram poucas essas coisas, né? Eles alegam que é porque no futuro isso vai dar certo. É o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, voltou a ser o país do futuro, né? Não, olha só, as vendas aí estão uma porcaria, né? Pior em 3 anos. Pior que isso aí só na época da pandemia. Mas a economia está muito melhor do que na época do Bolsonaro, é isso que eles dizem, né? Mas o varejo não pensa dessa forma, não é assim que eles entendem isso, né? Você vai num shopping, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, você vai no shopping, em comparação com anos anteriores, muito menos gente. Você vai num restaurante, muito menos gente. A gente está falando do Rio de Janeiro, né? Que normalmente é a cidade que mais atrai turistas em época de Réveillon. Não vai ser, aqui não vai ser a mesma coisa esse ano não, tá, pessoal? Os hotéis não estão lotados e todo mundo com medo, né, na situação aqui do Rio de Janeiro, que sofre uma crise de segurança. Olha, eu diria que, em se tratando de Rio de Janeiro, isso é um feito muito grande, né? Pior crise de segurança desde que eu me entendo por gente. Então, o resultado está aí, né, o varejo está sofrendo, as pessoas não têm dinheiro, e o pior, pessoal, esse que é o ponto principal, é a sensação de insegurança econômica. Já não bastava a insegurança jurídica, né? Tem a insegurança econômica. A pessoa pensa 2 vezes, 3, 1 milhão de vezes antes de gastar seu dinheirinho, porque não sabe como é que vai ser daqui a pouco, né? Eu dou minha opinião aqui para vocês, falei isso no vídeo de ontem. Quando a gente vai chegando ali perto de outubro, estou sendo otimista até, outubro, novembro, o Brasil vai ter uma crise econômica que a gente não vê desde a época do governo da Dilma Rousseff. E eu arrisco dizer, vai ser pior. Eles estão criando uma bolha. E, gente, quando isso aí estourar, não vai ter nem esquerdista defendendo. Todo mundo vai sofrer, tá? Menos os bancos. Tá? Então, vamos lá. Tá? A economia está aos frangalhos, mas deixa a mídia comprada aí, né? Falar o que quiser. A realidade não é essa. Agora vamos lá, pessoal. O STF, recentemente, decidiu, né, através de uma súmula vinculante, que é mais ou menos como se fosse uma lei praticamente no Brasil, né? Então, o réu primário por tráfico de drogas cumpre pena em regime aberto. Tá? No Distrito Federal agora, em Planaltina, né, a gente teve o assassinato de uma jovem. Tá? E a polícia está trabalhando com 2 linhas investigativas diferentes, né? Só que, em ambos os casos, vocês percebem que esses institutos aí, né, implementados pela esquerda no Brasil, só são bons para os bandidos. A gente sabe que a taxa, né, de não retorno é muito alta em vagabundo que sai da cadeia nessas saidinhas, né? Vários deles arrancam lá a tornozeleira eletrônica e nunca mais são nem vistos, né? Agora eu vou ler aí para vocês um trecho dessa matéria, só para provar esse ponto. Não que vocês não saibam, não que a esquerda não saiba, né? O que eles não têm coragem de dizer é que eles querem mesmo que o bandido se dê bem.
Antes de qualquer coisa, tá? O gosto aí da moça, né, que foi assassinada por bandidos, não é o foco aqui do vídeo, tá, pessoal? Isso é uma outra história. Michele é o nome da vítima, né? Contou aos familiares que o relacionamento com o ex-namorado foi conturbado. Ele foi preso por tráfico de drogas em dezembro de 2021 e Michele nunca o visitou na cadeia. O homem foi um dos 1.800 presidiários liberados no saidão de Natal, no último dia 22 de dezembro. E Michele contou que havia sido jurada de morte pelo homem, ou seja, ela foi assassinada e, neste momento, o principal suspeito é o ex-namorado dela, com dor de cotovelo, que, olha só, foi liberado aí na saidinha para passar Natal e final de ano com a família, supostamente. Uma outra linha de investigação é que, enquanto o ex-namorado estava preso, Michele se relacionou com um outro rapaz. Em 2022, ele teria desferido um tiro na ex-namorada dele e, por isso, está respondendo o caso em liberdade. Então vamos lá. A Michele, ela foi assassinada. A polícia não sabe ainda quem é o autor do crime, mas os dois principais suspeitos são o ex-namorado dela, que foi preso por tráfico de drogas e teve direito à saidinha. Vejam só que absurdo. O cara tá ameaçando a ex-namorada, que desistiu do cara quando ele foi preso, e mesmo assim é liberado pra saidinha. Traficante de droga. Colocou, né, a saidinha colocou em risco a vida de uma mulher que, tudo bem, tem péssimo gosto para escolher namorado, mas é inocente, ela não é uma criminosa. Para beneficiar quem? O criminoso, o traficante. Isso não existe. E o outro suspeito é um cara que deu um tiro em outra ex-namorada e está respondendo a processo em liberdade. O cara deu um tiro em uma mulher e está respondendo em liberdade. O pessoal do 8 de janeiro, com Bíblia, terço, bandeira do Brasil e camisa da seleção, não teve esse direito. Eles são mais perigosos do que um vagabundo que dá um tiro numa mulher? Então, gente, essa bandidolatria do Brasil não para em pé. Não tem uma justificativa plausível para nada disso. Como que o STF, regime aberto para traficante de droga, é réu primário? Meu Deus, gente! Por quê? Superlotação em presídio constrói mais. Ah, eles estão muito apertadinhos. Paciência, não cometa o crime e não vá para a cadeia. Mas não, o Brasil é isso mesmo, é a bandidolatria que impera. Dois exemplos, uma mulher inocente que foi assassinada aí, ninguém sabe se foi o cara da saidinha ou o outro que está respondendo em liberdade por dar um tiro em outra mulher. Né? Agora vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Antônio Fernando Oliveira. Esse barbudinho aí da foto, tem uma foto melhor dele para mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E é o seguinte, agora no curso de formação da PRF, o recém-aprovado em concurso público, né, futuro PRF, tem que aprender, tem que fazer um curso, né, contra tortura, homofobia e racismo. Você é contra isso? Não, eu só acho que uma força de segurança não precisa aprender sobre algo que, obviamente, é crime. Então você tem que ensinar o PRF a prender pessoas que praticam esses crimes. Não é possível que o cara passe num concurso público difícil, como é da PRF, e não saiba o que é racismo, não saiba o que é homofobia, não saiba o que é tortura. Então isso aí, pessoal, lamento muito. Isso aí é lacração. Tá? Mas o ponto aqui é quem é esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E tá aí, né, no canto da tela. Ele é amigo do Flávio Dino e anti-Bolsonaro. Tá? E, recentemente, né, deu uma declaração dizendo que a PRF não é lugar para ideologia. Vocês acreditam? Vocês acreditam numa declaração dessa? Uma pessoa que coloca uma coisa ridícula dessa num curso de formação? Vou repetir aqui. Eu não estou dizendo que você lutar contra o racismo, a homofobia e tortura seja ridículo. Não. É porque o policial tem que ser ensinado a prender pessoas que praticam isso. E todos eles têm que saber o que é. E já sabem, senão não teriam passado no concurso. Agora, vejam essa outra foto. Ele é fã do Fidel. Ele é fã da Revolução Cubana. Ele é fã da ditadura castrista. Aí eu pergunto aqui para vocês,
Como um cara que é fã do regime cubano, da ditadura cubana, pode ser contra racismo, homofobia e tortura? Porque, vamos lá, o Che Guevara mandava homossexuais para campos de trabalho forçado. Não se sabe se isso ainda é feito hoje em dia. Mas durante muitos anos, isso foi feito. E eles não negam isso, não é? Ah, não, isso aí é teoria. Não, eles nunca negaram. Nunca negaram. Pararam de falar a respeito depois que essas minorias foram cooptadas pela esquerda. Né? Aí ficou bacana eles defenderem as minorias e tal, então vamos apagar o passado aqui. Eles são mestres nisso. Né? Mas o regime castrista mandava para campos de trabalho forçado homossexuais. Né? Então, isso aí é, ao mesmo tempo, homofobia e tortura. E tá lá o cara com o boné da Revolução Cubana e um charuto, imitando pose de Fidel Castro. Tá? Agora eu vou ler aí em tela inteira uma declaração. Tá? Eu quero que vocês, à medida em que eu for falando, adivinhem quem é o autor dessa frase. O negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia. Quem disse isso? Exatamente. Che Guevara. E aí, ô diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o que você acha do Che Guevara? Você que é fã de Fidel Castro? O regime que mandava gay para campo de trabalho forçado? O brother, melhor amigo desse cidadão aí racista? Negro só gasta dinheiro com bobagem. Bom mesmo é o branco europeu, que trabalha. Façam-me um favor, né, pessoal? Façam-me um favor. É aquilo. Acusa-os de fazer o que você faz. Aí tem um discurso lindo, né? Cheio de paz, de amor, de pomba branca, de Imagine, de bolinha de sabão. Mas por dentro, a realidade é essa. A realidade é essa. Eu queria saber, diretor-geral da PRF, o que o senhor acha do Che Guevara? O senhor vai negar que isso aí é verdade? A esquerda é mais ou menos assim, tá? Mais ou menos não. É exatamente isso que eu vou dizer para vocês. É o pior tipo possível de pessoas, são o pior tipo possível de gente que combate, que diz combater o próprio reflexo. Eles são tudo o que há de pior e dizem combater tudo o que há de pior. E atribuem esses defeitos, né, aos seus opositores, quando na verdade estão falando deles próprios. É isso. Eu não consigo enxergar a esquerda de uma outra forma, tá? Prova disso, a gente vai mostrar aqui, falando sobre transparência. Porque Bolsonaro foi acusado, durante todo o seu governo, de colocar documento em sigilo, em segredo. Né? A gente vê aí a justiça, o STF, por exemplo, colocando em segredo de justiça praticamente tudo contra Daniel Silveira, Alan dos Santos, contra os presos do 8 de janeiro. Eu tive o meu canal bloqueado em território nacional e não tenho a menor ideia de onde está isso aí, essa decisão. Nunca fiquei sabendo, nunca recebi nenhuma notificação, nada. Então, se é para falar de sigilo, né, vamos começar criticando o judiciário. Agora, existem documentos, pessoal, que precisam sim ser colocados em sigilo. Né? São documentos de inteligência, documentos que colocam em risco a segurança nacional. Então, isso sempre existiu. Sempre. Nem tudo pode ser público. Isso é um fato. Agora, foi o Bolsonaro que instituiu isso? Foi o Bolsonaro que praticou isso com mais frequência? Não. De maneira alguma. Agora, a Folha de São Paulo dá a entender que tudo era uma maravilha antes do Bolsonaro. Aí o Lula, durante toda a campanha, fez um monte de promessas, nós vamos restabelecer aqui a transparência, né, que existia antes do Bolsonaro e deixou de existir durante o governo dele. Aí é o seguinte, ele patina, né, ele desliza. Com o Lula é sempre assim. Nunca tem uma crítica. Não é mais fácil dizer que ele mentiu? Folha de São Paulo. Bom, eu vou provar que quem mente é a Folha de São Paulo. E não é o Ed que está falando, é a Folha de São Paulo. Veja essa matéria aí de 2003. Apesar de apelos,
presidente não revogou o decreto inconstitucional de Fernando Henrique Cardoso, que ampliou restrição a papéis. Lula mantém sigilo eterno de documentos. É inconstitucional o decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ampliou até o infinito o tempo que um documento de órgão público pode permanecer em sigilo. A despeito de apelos recebidos desde janeiro, quando tomou posse, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não revogou o decreto assinado por seu antecessor. A Lei de Arquivos fixa em 60 anos o prazo máximo de restrição a documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado. O decreto 4.553, editado por Fernando Henrique Cardoso na última semana do seu governo, amplia os limites de todas as categorias, criando o prazo de 50 anos prorrogáveis até a eternidade, portanto, acima do que a lei prevê. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Se existe um ex-presidente que promoveu retrocesso na transparência em documentos secretos, né, que podem colocar em risco a soberania do país e tal, essa sempre é a justificativa, foi o Fernando Henrique Cardoso, o primeiro antecessor do Lula. E aí o Lula teve dois governos. Mudou alguma coisa? Não. Vou sugerir a vocês, terminem de assistir esse vídeo, tem mais informação ainda, terminem de assistir, vão até o Google e publiquem, e escrevam a seguinte busca: Lula impõe sigilo. Lula impõe sigilo. Aí aperta a lupinha. Aí vocês vão ver. Vocês querem mais? Vão lá e digitem: Dilma impõe sigilo. Aí, meu camarada, se prepara, porque tu vai passar o dia inteiro lendo matéria. É por isso, pessoal, que eles querem tanto controlar a internet. Por quê? Porque o João, a Maria, estão ocupados demais trabalhando. Não tem tempo para ficar entrando no Google e procurando isso aqui que eu achei. Então o meu trabalho é trazer a verdade para vocês. A Folha dizendo que a Folha é mentirosa. E eles não querem que eu faça isso. Eles querem que vocês leiam a matéria atual da Folha de São Paulo e achem que o Brasil era o país mais transparente do mundo antes do Bozo. Que antes do Bolsonaro não existia sigilo de documento. Que o Fernando Henrique Cardoso é um democrata, né? É um cara que preza pela transparência, que nunca faria isso. Foi lá e aumentou o tempo de sigilo. Inclusive, pasmem, em documentos da época do regime militar. O Fernando Henrique Cardoso. Documentos da época do regime militar. 50 anos, prorrogáveis por não sei mais quantos anos. FHC. Lula entrou, revogou? Não. Dilma colocou em sigilo, rapaz, eu não sei até o que faltou a Dilma colocar em sigilo. Tá lá! Mas a culpa é do Bolsonaro que promoveu um retrocesso. Tá? Então tá aí a verdade para vocês. Tá aí a verdade. É por isso que eles querem acabar com a liberdade na internet. Porque eles querem ser os donos da narrativa. E a partir do momento que você se torna dono da narrativa, você se torna também dono da verdade absoluta, porque não tem contestação. É isso. Vamos lutar contra isso, tá, pessoal? É a única saída para o Brasil é a internet. Forte abraço, a gente se vê por aí.